A gente vai dar sequência aqui no nosso noticiário, queria abrir uma nova aba com a Dani, falar sobre a situação do Banco Master, mas mais especificamente de uma decisão do ministro Dias Toffoli do STF, que marcou para a próxima terça-feira uma audiência de acareação entre o dono do Banco Master, o Daniel Vorcaro, o ex-presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa. O magistrado pretende ouvir Vorcaro e Costa no âmbito do inquérito que apura as fraudes financeiras do Master e do BRB. Além deles, Toffoli também convocou para a acareação o diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino. Toffoli é o relator do caso do Banco Master no STF, que tramita em sigilo. A gente tem visto uma série de notícias em torno disso, Dani, inclusive momentos de falas de pronunciamentos do ministro Alexandre de Moraes, trazendo justificativas em torno da conversa que ele teve com Gabriel Galípolo, do Banco Central. A colunista Malu Gaspar, a gente acompanhou, noticiou que o ministro procurou Gabriel Galípolo ao menos 4 vezes para fazer pressão em favor do Banco Master, o que Moraes divulgou em nota que recebeu Galípolo para reuniões apenas em virtude da aplicação da Lei Magnitsky. O Banco Central foi na mesma linha, disse que manteve reuniões com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, só para tratar da questão da Magnitsky, no sentido aqui do contexto, Dani, da questão em torno da mulher de Alexandre de Moraes. A gente misturando um pouco os assuntos no momento, mas queria começar entendendo essa acareação e essa nova decisão para terça-feira do diretor do Banco do Central. Perdão, Dani, que na questão da acareação de Vorcaro para a próxima terça-feira. Vamos lá, embolei aqui na coisa, a gente também fala ao vivo aqui, eu me fechei aqui sem querer do texto. Problema nenhum, vamos embora. Vamos separar aqui as duas coisas, são coisas bem diferentes e ambas muito importantes. Vamos começar falando da acareação. O que acontece, tá? A defesa do Daniel Vorcaro tem um caminho muito claro para dizer que não prejudicou o BRB. Ela diz, basicamente, Natália, isso é apuração minha, tá? Ela diz, basicamente, ela alega, ela pretende explicar, né, a venda de papéis podres para o Banco Regional de Brasília, o BRB, que é papel podre, né? Eram fundos que eram geridos por associações de aposentados que claramente não tinham dinheiro que esses fundos declaravam existir, né? Que o Banco Master dizia que esses fundos valiam, ou em nomes de laranja, segundo quem? O Ministério Público Federal, com base nos dados levantados pelo Banco Central. Então, o que a defesa de Vorcaro diz? Olha, os fundos que foram detectados problemas, a gente comprou de volta do BRB. O banco não teve prejuízo, como afirma o Ministério Público e o Banco Central. O que diz o BRB? Até o momento, nada que saibamos. Porque o ex-presidente do BRB saiu dizendo que estava com a sensação de missão cumprida, tinha muito orgulho do trabalho que tinha feito no BRB. E beijo, meu amigo, tchau. O presidente que assumiu vai fazer auditoria interna. O Toffoli quer entender, então, isso e teve ou não teve prejuízo? Pagou quanto? E qual é o papel do ex-diretor do Banco Central? Explicar os passos que ele seguiu na investigação. Porque, Natália, quando você pega a denúncia ou o pedido do Ministério Público de prisão do Vorcaro e dos outros diretores do Master, fica muito evidente que, da forma como foi apresentada pela Polícia Federal, com base nos dados levantados pelo Banco Central, a fraude do Master era grosseira. E o BRB tinha obrigação de ter percebido, tá? Dinheiro voltou? Voltou por quê? Então, por que você continua alavancando alguém que já tinha te passado papel podre a ponto de você ter que comprar de volta? É uma situação que não se encerra em si mesma. A acareação é uma decisão drástica do ministro, o processo está sob sigilo, vai ser assim, um dia 31 de dezembro, perdão, gente, aqui ó, um visitante querendo participar da nossa transmissão. Vai ser um 31 de dezembro animado para quem estiver de plantão. Do alto da minha folga eu já desejo boa sorte, não tenho o que dizer, são só palavras. Mas o ministro quer entender quais são as versões que cada um vai dar. Agora, veja, é um ato drástico, tá? Quando você chama uma acareação, é porque você tem versões muito conflitantes. O BRB, até o momento, não explicou, por meio de seu ex-presidente, o que foi que aconteceu, se ele recebeu o dinheiro de volta do Master, por que continuou negociando com o Master e, por fim e ao cabo, por quê? Sabendo que já tinha negociado papel podre, continuou querendo comprar o banco. O problema maior do BRB, o Master é uma instituição privada.
vai pegar um pedação do fundo garantidor de crédito, que vai ressarcir quem tinha dinheiro lá até 200 mil, para não deixar as pessoas no prejuízo, beleza. Mas o BRB tem a folha do funcionalismo do Distrito Federal. Faz aplicação com dinheiro que ele sabe que vem, porque é pagamento de servidor, que o GDF bota nele. Então, não dá para ficar fazendo negócio de alto risco. Só a gente voltar, e isso está no inquérito, desculpa, Nath, no pedido de prisão que eu tive acesso e que a gente fez uma série de 4 reportagens, convido, volta lá na coluna, digita Master, Daniela Lima, você vai achar tudo. O Master pediu para a Caixa, tentou vender para a Caixa 500 milhões. E a Caixa Econômica Federal olhou os papéis e falou, negócio de altíssimo risco, eu não vou comprar isso. Por quê? Porque os bancos têm uma área de compliance. O diretor de compliance do Master foi o quê também? Preso. Por quê? Os bancos têm uma área de compliance para olhar e falar, cara, isso aqui é um negócio bom ou é um negócio de risco para o meu investidor? Se é negócio de risco para o meu investidor, o meu compromisso é com o meu investidor. Então vai ter muito o que explicar o ex-presidente do BRB, vai ser uma acariação de novo, é colocar frente a frente e o presidente, o diretor, o primeiro homem negro a assumir a diretoria do Banco Central ali para explicar como foi que percebeu. E eu ressalto aqui, Natália, a quem fica cobrando, não vai falar do Master, estamos falando, todo dia estamos falando. O Banco Central não fez só uma representação por suspeita de crime na administração do Master. Foram algumas. A 1ª de março levou à prisão de toda a diretoria do banco. O que está sendo feito pela Polícia Federal com base nas outras, o tempo vai nos mostrar. Com certeza, e vai garantir, então, plantão animado para a turma do Ano Novo, né, Dani? Só nessa questão Quer falar ainda... um pouquinho de Alexandre de Moraes? Oi? Podemos sim, a separar aqui, porque eu acabei perdendo aqui no texto e misturou, sem querer separar dos dois, Dani, mas é muito interessante, a gente pode até partir um pouco do princípio quando você falava até do sigilo em torno da investigação como um todo, né? Natália, muito foi questionado e assim, eu queria explicar para quem está em casa algumas coisas. Todo inquérito, por natureza, por envolver quebra de sigilo telefônico, quebra de sigilo fiscal. Nesse caso, você tem quebra de dados de associações de pensionistas de diversos estados. Da Bahia, do Rio de Janeiro, muito notadamente, sob o governo Cláudio Castro, pegou várias associações vinculadas ao governo e tacou dinheiro no Banco Master. Então, por definição, o inquérito corre em sigilo 1, para preservação das provas, 2, para não exposição de dados, antes que se tenha um juízo de valor sobre culpabilidade ou mesmo sobre se há indícios suficientes para fazer daquelas pessoas réis ou não. Quando você tem um inquérito, então, que envolve, além de tudo, pessoas com prerrogativa de função, e foi por isso que o caso subiu para o Supremo e que o Toffoli vai manter no Supremo, aí a coisa ganha outra monta, porque você mata gente muito facilmente com vazamento, e os vazamentos, geralmente eles são seletivos, né? Porque interessa a parte que está vazando, seja a defesa, seja a acusação, seja o juiz, seja o Ministério Público, enfim, tem uma série de interesses envolvidos ali e é por isso que o nosso trabalho na hora de reportar é tão difícil.